Então a gente já estudou razões, proporções e números proporcionais, que são números direta e inversamente proporcional. Dentro dessa parte aqui de números proporcionais, a gente tem o que a gente chama de divisão em partes proporcionais, que é basicamente quando eu tenho números proporcionais, né, eu tenho uma proporção entre um valor que precisa ser dividido proporcionalmente aos valores dados. Uma ideia, em uma sociedade comercial, de um ponto comercial, por exemplo, em que duas pessoas entram para ser sócios. Um deles entra com 60% do capital e o outro entra com 40% do capital. É claro que o lucro vai ser dividido proporcionalmente por dois, né? Quem deu mais, quem deu menos ganha menos. Então essa é a ideia de divisão proporcional. Ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então a gente vai dividir, a gente vai definir, na verdade, definir divisão proporcionais e fazer uma aplicação ou duas. Então, bora aqui. Então, bora ver a definição de divisão em partes diretamente proporcionais. Primeiramente, né, bora ver. Então, os contextos. Então, a gente tem o seguinte, a aplicação, a gente tem várias aplicações, né, dessa divisão em parte proporcional. A proporção por si só, ela tem aplicação diária em nossas vidas, em quase tudo que a gente faz tem algum tipo de proporção. A divisão proporcional ela é mais aplicada em experiência, em finanças, né, banco, matemática financeira e também principalmente nessa parte de você ter sociedade, né, de você dividir os lucros de forma proporcional ao valor que você empregou nessa sociedade. Então a ideia é você dividir, nesse caso diretamente, né, é, em diferentes. Existem diversos contextos em que necessitamos utilizar a proporção, como por exemplo dividir um determinado valor em partes diferentes entre si. Ou seja, é aquela coisa que eu falei anteriormente, né, que em uma sociedade, se você entrar com mais valor do capital, o lucro vai ser mais para você. Se você entrou com a menor parte do capital, você vai receber a menor parte do lucro. E nesse caso, essas partes serão diretamente proporcionais, né, ao que você empregou. Em geral, na definição, né, em geral, nesses casos, a gente vai dividir o número n, né, que é o valor do capital total, em partes diretamente proporcionais, ou dizemos simplesmente proporcionais. Então, por exemplo, se eu for dividir em duas partes, A e B, vou dividir em três partes, A e C, A, B, C, se eu for dividir em quatro partes, A, B, C, D, onde, somando esses valores, né, se eu dividir em duas partes, A mais B igual a N, se eu dividir em três partes, A mais B mais C igual a N, se eu dividir em quatro partes, A mais B mais C mais D igual a N, e se eu dividir em cinco partes, assim vai, né, se sucedendo. Lembrando que quando você tem dois valores proporcionais, ou três, ou quatro, ou cinco, a divisão entre eles gera uma constante que a gente chamou de K, né, que é a constante de proporcionalidade. Isso vai ser importante aqui, porque se eu pego e dividir seguido aqui é só a definição. Se a gente dividir em duas partes, então a gente vai ter que uma vai ser igual a K vezes a constante, K vezes o outro valor. Então, por exemplo, aqui, se x e y são diretamente proporcionais, a gente sabe que y é igual a kx ou x é igual a ky. Aí vem a ideia que eu falei, né, que se eu dividir em uma parte, então essa parte é A vezes K constante. Em duas partes, B, K. Em três é como se eu tivesse aqui, o meu x fosse uma das partes e y aqui fosse a parte gerada, a parte que eu quero achar. Né? Y é o que eu quero achar e x foi o que eu empreguei. E K é a constante de proporção. E essa divisão pode ser feita em várias outras. Sempre eu coloco ali como exemplo até a terceira, mas ela pode ser 4, 5, 6 partes diretamente proporcionais. Então, para resolver, primeiro você tem que identificar a constante e depois aplicar essa definição que a gente colocou aqui.
Além disso, que A mais B mais C é igual a N. Então, você vai pegar o N, dividir e depois achar. Quando você achar o valor de K, você vai conseguir determinar cada uma das partes. E essa é a ideia, né? Você aplicar essa definição, a soma desses três valores também vai ser igual a N. Acha o valor de K e substitui, volta nessa primeira parte aqui, substitui os K's, o K, né? E assim você vai achar o valor de A, B, C e D. Se tiver mais, é outra ideia que eu acabei de falar que a gente vai usar, né? Que a soma dessas partes vai ser igual ao total. E aí você vai usar a constante de proporção para cada uma dessas partes. Bora ver um exemplo prático, né? Um exemplo onde a gente consegue mostrar isso. Então vamos imaginar a seguinte situação. 3 amigos fizeram uma aplicação e ao final do primeiro mês rendeu um lucro de R$ 7.200. Esse lucro foi dividido proporcionalmente, uma vez que os valores aplicados por cada um deles foi diferente, ou seja, cada amigo colocou no negócio um valor diferente. Então, o valor que ele vai ganhar em cima do lucro é proporcionalmente ao valor que ele empregou. Se o primeiro entrou com 1.200, o segundo entrou com 1.600 e o terceiro entrou com R$ 800, qual foi o lucro de cada um deles? Então, bora fazer aqui e achar esse valor. Então, para a gente fazer isso, a gente vai dividir, na verdade, dividir o todo, que nesse caso é 7.200, em 3 partes. Uma parte proporcional a 1.200, uma parte proporcional a 1.600 e uma parte proporcional a 800. Lembra lá, a gente vai ter que achar o K, né? Então, você tem o seguinte, que K vezes A é igual a 1.200, K vezes B é igual a 1.600 e K vezes C é igual a 800. E a soma desses três valores tem que dar 7.200. Então, bora resolver, né? Eu tenho que lembrar do valor total que foi dividido em partes proporcionais, né? De 7.200. Eu vou chamar cada uma dessas partes de A, B e C, né? A primeira parte A, a segunda B e a segunda C. E como eu já sei que o valor empregado por cada um dos amigos, né? Eu tenho que A é diretamente proporcional. Então, como o primeiro empregou 1.200, o segundo colocou 1.600 e o terceiro colocou 1.800, essas partes são diretamente proporcionais e quando a divisão entre elas vai ser igual, né? Vai gerar constante. Dessa parte aqui, a gente vai ter o seguinte aqui dessa parte, ó. Eu vou pegar separadamente para eu poder ter uma proporção aqui. Eu vou pegar A sobre 1.200 igual a K. Ou seja, A vai ser 1.200 vezes K. B sobre 1.600 igual a K também, porque é uma igualdade. Então, B vai ser igual a 1.600 vezes K. E C vai ser igual a 800 vezes K. Dessa forma, em vez de colocar lá A mais B mais C igual a 7.200, eu vou colocar esses valores que envolvem o K. Eu vou colocar no lugar de A 1.200K, no lugar de B 1.600K, no lugar de C 800K, onde K é a nossa constante, que é o que a gente quer achar, a constante de proporção. E a gente lembra que a definição de proporção de divisão em partes diretamente proporcionais é que a soma das partes vai ter que dar o total que você está dividindo. Então, A mais B mais C tem que dar 7.200. Substituindo por aqueles valores ali, 1.200K, 1.600K e 800K, eu vou ter uma equação somente com um valor desconhecido. Aqui eu tenho uma equação com 3 valores desconhecidos. Aqui não. Aqui só tem um desconhecido. Eu consigo achar o valor de K aqui. Acho o valor de K aqui, volto até essa parte e determino o valor de A, B e C. Então, resolvendo essa equação, 1.200 com 1.600 dá 2.800, com 800, 3.600, igual 3.600K igual a 7.200. Então, K vai ser igual a 7.200 dividido por 3.600, que vai ser igual a 2. Então, K é 2.
Aí eu volto lá e acho os valores que são diretamente proporcionais, né? A divisão. O A, que é 1.200 vezes K, vai ser 1.200 vezes 2, que vai dar 2.400. O B, que é 1.600 vezes K, vai ser 1.000 vezes 2, que vai dar 3.200. O C, que é 800 vezes K, vai ser 800 vezes 2, que vai dar 1.600. Então as partes são 2.400, 3.200, 1.600. A soma desses três valores, se você fizer, vai dar 7.200 também. Então a gente achou os valores que são diretamente proporcional. Vamos ver. E a gente tem o seguinte, né? A via parte inversamente proporcional. Da mesma forma como a gente definiu a direta, a gente pode definir a inversa. O único detalhe é que com dois números são inversamente proporcional, quando a divisão do primeiro pelo inverso da divisão do segundo gera uma constante que a gente chama de K. Então, nesse caso aqui, em relação ao primeiro, em vez de ser a divisão, a gente vai dividir pelo inverso do valor. Na verdade, pelo inverso de K, ou inverso do valor proporcional. Né? Aqui a gente tem a definição que a gente já viu, né? A mesma coisa, ó. Se n, se você quer dividir um número n em partes inversamente proporcionais aos números a, b, c, d e tanto faz, né? Você vai ter que utilizar a constante de proporção, onde o primeiro valor é k sobre x. Ou seja, o que a gente tem aqui é daquela divisão lá de proporção, né? Se é inversamente proporcional, y dividido pelo inverso de x, que é 1 sobre x, vai ser igual a k. Se você aplicar a regra de inverso aqui, você vai ter y vezes x igual a k. Então, y igual a k sobre x. Então, isso quer dizer o seguinte, que k vai ser dividido por cada uma das partes inversamente proporcional. Se eu dividir em três partes, em duas partes, você vai pegar cada uma das partes, k, e dividir por cada uma das partes. Se for três partes, você vai ter que pegar, achar a constante e dividir pelas três partes. E se for quatro partes, cinco partes, usar a mesma ideia. Lembrando que a soma dessas partes tem que dar o valor que você está dividindo. Então, se você somar k sobre a, k sobre b, mais k sobre c, ou outras partes mais que possam ter, você vai achar o valor inicialmente que você quer dividir. Bora ver um exemplo, né? Sem muito que esteja de forma mais direta. Divida o número 325 em partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 8. Então a gente vai aplicar aquela ideia de inverso, né? Pela definição a gente tem o seguinte, que 4a igual a 6b igual a 8c. De onde saiu isso? Daquela parte lá do inverso. Aqui é como se fosse a pelo inverso de 4. Aí você inverte o 4, multiplica. B pelo inverso de 6 e C pelo inverso de 8. Né? Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre 4 é 4. O inverso de 1 sobre 6 é 6. E o inverso de 1 sobre 8 é 8. Por isso que a gente vai ter 4 vezes A, 6 vezes B, 8 vezes C. Isso igual a K. Daqui você pode chegar no seguinte, ó, se você pegar A igual a K, 4A igual a K, você vai ter que A igual a K sobre 4. Se você pegar 6B igual a K, você vai ter que B vai ser igual a K sobre 6. Se você pegar 8C sobre K, C vai ser igual a K sobre 8. Somando essas três partes, a gente vai achar o valor de 325, que é o que a gente quer dividir em partes inversamente proporcionais. Então, como a soma dessas partes tem que dar 325, então a gente vai substituir. K, no lugar de A, colocar K sobre 4, no lugar de B, colocar o K sobre 6, no lugar do C, colocar o K sobre 8. E somar, porque dessa forma tem uma equação com uma incógnita só, né? Então, você soma, dá para somar, tem que determinar aqui o denominador comum às três frações, né? Que é 24. Qual o número que 4, 6 e 8 dividem? 24, o menor possível. Divide pelo de baixo, não é isso que a gente faz? 24 dividido por 4 dá 6 vezes K, 6K. 24 dividido por 6
dá 4 vezes 4 vezes K dá 4K. 24 dividido por 8 dá 3 vezes K, 3K. Então, agora, a gente poderia ter tirado do lado de cá também, mas aqui é só a gente multiplicar usando a ideia de proporção. Então, soma 10, 4 mais 6, 10, vai ter 13. Então, 13K é igual a 24 vezes 325, que vai dar 7.800. Então, 13K é igual a 7.800. K vai ser igual a 7.800 dividido por 13. K é igual a 600. Então, K é 600. Então, agora a gente volta nessa parte aqui e faz a divisão. 600 dividido por 4. 600 dividido por 6 e 600 dividido por 8. Então, 600 dividido por 4 dá 150, 600 dividido por 6 dá 100, 600 dividido por 8 dá 75. Então, os três valores inversamente proporcionais são 150, 100 e 75. Percebeu que tanto diretamente como inversamente você usa uma mesma ideia, né? Das divisões ser igual ao total. Aí eu estou deixando aqui um exercício de fixação, eu vou fazer alguns e deixar o resto aí como exercício. Na primeira a gente tem 4 para fazer a divisão direta e inversamente proporcional. Eu faço 2 e deixo o resto como exercício. Na questão 2 tem A e B que são parecidos, eu faço uma. A questão 3 é parecida com a 2, aí a gente não faz. E essa questão 4 aqui tem a mesma ideia da primeira questão que a gente viu de parte diretamente proporcional. Aquela sociedade de 3 amigos lá. Só que aqui eu só tenho 2 só, um pouco mais prático. Então bora resolver alguns exemplos aqui. No primeiro caso, letra A, dividir o número 357 em partes diretamente proporcionais a 1, 7 e 13. Então, por definição, A sobre 1, né, que são 3 partes, né, chamei a primeira de A, a segunda de B, etc. Então, A sobre 1 é igual a B sobre 7, que é igual a C sobre 13, que é igual a K. Então, a gente tem que A é igual a K, B igual a 7K e C igual a 13K. Então, se eu somar esses valores, né, K mais 7K, 8K mais 13, eu vou achar quanto? 357. As três partes A, B e C somadas. Então, substituindo, K, 7K, 13K é igual a 357. Dá 21K. Então, K é igual a 357 dividido por 21. K é igual a 17. Nem sempre vai dar um valor inteiro, né? Pode ser que dê fração aí. Pode ser que dê negativo nessa equação que a gente acabou de resolver. E a proporção, esse número proporcional, ser um número positivo, negativo ou até mesmo uma fração. Já que K é igual a 17, então A é igual a 17, B é igual a 7 vezes 17, que dá 119, C é igual a 13 vezes 17, que dá 221. Já foi, né? Já dividiu, bem mais prático e rápido. Porque não tem interpretação, é só dividir um número, né? Então aqui é a mesma ideia, só que agora é inversamente proporcional. Aí em vez de ser divisão nessa primeira parte aqui, a gente tem multiplicação. Então aqui vai dar fração de novo. Então, chamei os números de A, B e C, eu vou dividir 45 em partes inversamente proporcionais a A, 3, 4 e 6. Então, são três valores, A, B e C. Então, 3A é igual a 4B, que é igual a 6C, que é igual a K. É a mesma coisa, né? A vai ser igual a K sobre 3, B vai ser igual a K sobre 4, C vai ser igual a K sobre 6. Somo esses valores, tiro o denominador comum, né, que é 12, eu vou ter 12 dividido por 3 dá 4 vezes K é 4, 12 dividido por 4 dá 3 vezes 3, K, 3K, 12 dividido por 6 dá 2 vezes K, 2K. Então isso aqui somando vai ter 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Então 9K é igual a 45 vezes 12. 45 vezes 12 dá 540. Então, K igual a 540 dividido por 9. Então, K igual a 45. Então, agora é só a gente pegar e substituir ali. O A vai ser 45 por 3, que dá 15.
o B vai ser 45 por 4, que dá 11,25. E o C vai ser 45 por 6, que vai dar 7,5. Então, aí tem mais a letra C e a letra D, que vocês podem fazer depois usando essa mesma ideia aí. Aqui, a gente tem uma expressão ali para resolver, a gente não tem o A e o B, né? São diretamente, ó, os números 7 e 6 são diretamente proporcionais a e a B. Só que a única coisa que você sabe é que A menos B é igual a 14. Então você vai ter que usar e achar ali, para achar o A e o B. A gente vai usar a mesma ideia de proporção, né? Se A e B são diretamente proporcionais a 5 e a 7, então A dividido por 5 é igual a B dividido por 7, que é igual a K. Ou seja, A é igual a 5K e B é igual a 7K. Substituo nessa expressão e determino os valores, que é justamente a ideia que a gente está usando aqui na primeira parte da divisão proporcional. Então, isso aqui vai ser o quê? Você sabe que A é 5K e que B é 7K. Então, aquilo ali vai ser 5K menos 7K é igual a 14. Resolve essa equação. Menos 2K é igual a 14. Menos 2 igual a 14. Então, K é igual a... multiplica por menos 1 ali. K é igual a menos 7. Se K é menos 7, A vai ser 5 vezes menos 7, que vai dar menos 35. E B vai ser 7 vezes menos 7, que vai dar menos 49. Então, A é menos 35, B é menos 49. Aí a letra B dessa questão é igual à letra A, só que lá está somando. A questão 3 usa a mesma ideia, só que com 3 valores, então você vai substituir os 3 valores pelo de valor diretamente ou inversamente proporcional vezes K. E aí substitui e resolver a equação com K e depois volta e resolve e acha o valor de A e B. E a última questão que a gente colocou ali também é bem parecida com a primeira questão que a gente resolveu lá de proporção. Além disso, tem uma atividade na página 137. Só tem 3 questões só. Vocês fazem, depois eu corrijo e mando para vocês a correção dessas questões. Então falta só uma coisinha para a gente terminar com o nosso roteiro lá, a escala. Essa escala aqui é a escala geográfica, né? Porque você pode ter uma escala matemática com números, tipo, por exemplo, o plano cartesiano tem uma escala numérica